Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Que bom, né, podermos cultuar ao Senhor mais uma vez. Eu quero desejar que você possa adorar, cultuar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo hoje, não somente assistindo um culto, mas cultuando ao Senhor, participando de fato, oferecendo um culto ao Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Crônicas, no capítulo 29, é uma oração de Davi, uma parte da sua oração depois da consagração do templo. Ele diz o seguinte: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu és, ó Senhor, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Então, mediante a quem Deus é, e a palavra do Senhor, Deus declara quem Ele é. Davi diz: diante de quem o Senhor é, da sua grandeza, nós só temos uma coisa a fazer: te exaltar, te glorificar, reconhecendo, adorando, exaltando, engrandecendo o seu glorioso e majestoso nome. E é isso que eu gostaria de convidar você a fazer nesta noite. Senhor, nós queremos te agradecer. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Venha ao nosso encontro, ó Pai, de uma maneira especial, que o teu Santo Espírito opere em nós uma obra verdadeira, transformadora, para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo. Assim oramos. Recebe esta adoração, que seja verdadeira, fruto de lábios que professam o teu nome, de corações consagrados a ti, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor juntos. O
nosso Deus. Em nome de Jesus, aquele que é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o mediador entre os homens e Deus. Nós queremos te adorar, Senhor. Obrigada por ser o caminho. Obrigada por ser a verdade e a vida. Louvado seja o teu nome. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Olha, Senhor, o desejo do seu coração de amá-lo cada vez mais. Nós queremos te amar, Senhor. Quero te amar mais, 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 Essa canção diz que existe um desejo no nosso coração e esse desejo é: Senhor, nós queremos amar mais a Ti.
Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Cante assim. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Mais uma vez. Quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor. Querido Deus, amado e eterno Pai, Pai, como amaremos mais a Ti, Senhor, se Cristo não estiver, ó Pai, visível aos nossos olhos. Querido Pai, nessa noite, ó Pai, tira toda a barreira diante de nós e coloca Cristo totalmente visível, ó Pai. Afinal, como amaremos mais a Ti, Senhor, se Cristo não for evidente e excelente diante dos nossos olhos? Se o nosso amor por Jesus, se o nosso desejo, a nossa paixão por Jesus Cristo, ó Pai, não for mais ardente do que a nossa paixão pelo pecado, se Cristo não estiver, ó Pai, desnudado aos nossos olhos, se a luz de Cristo não penetrar o nosso coração e o nosso entendimento, como amaremos mais a Ti, se Cristo não for visível em total excelência diante de nós, ó Pai? Então nessa noite, ó Pai, tira as escamas dos nossos olhos, faz Cristo visível e evidente ao Seu povo, como aquela serpente que foi erguida no deserto para a salvação de todo aquele que crê. Levanta Cristo nessa noite, ó Pai, diante dos nossos olhos, para que nada mais importe, para que nós conheçamos a Ti, para que seja revelado, ó Pai, o caminho, a verdade e a vida, e que isso, ó Pai, transforme todo o nosso viver. Que isso transforme as nossas emoções, como nós lidamos com o sofrimento, que isso transforme, ó Pai, o mais profundo do nosso coração, que isso transforme, ó Pai, os nossos pensamentos, a nossa boca, a nossa maneira de olhar as pessoas, ó Pai, o nosso toque, que isso transforme toda a excelência do nosso viver, ó Deus. Não permita, Pai, que mais uma vez, ó Deus, nós simplesmente concordemos com a Sua palavra, com um amém ou com um glória a Deus. Mas que nessa noite que o Teu Espírito Santo possa derramar na nossa boca água viva. Em nome de Jesus nós oramos. Enche-nos, ó Pai. Amém e amém. Obrigado, equipe de louvor. Que alegria mais uma vez, meus queridos e amados irmãos. Fazer exposição da palavra de Deus é um grande privilégio. Apesar de num momento tão assolador quanto aquele que nós vivemos, que nos pressiona, que muitas vezes nos desestabiliza emocionalmente, que tantas vezes nos faz ficarmos deprimidos, desanimados. A palavra do Senhor é como um bálsamo para as nossas vidas e é só nela, meus irmãos, é somente por meio da palavra de Deus, que a verdade revelada de Deus a todo aquele que crê, somente por meio dela, nós podemos alcançar consolo verdadeiro. E não há melhor do que encontrar consolo verdadeiro no Evangelho segundo o apóstolo João, o discípulo amado do Senhor Jesus Cristo. E eu amo contar essa história, porque muitos não sabem porque João refere-se a si mesmo como o discípulo amado. Não é porque João pensava que Jesus o tinha em autoestima ou que ele era o melhor de todos os discípulos e todos os apóstolos. A questão colocada por João e que fica muito clara durante toda a sua vida, que fica muito clara durante o conhecimento do livro de João, das cartas de 1º, 2º, 3º João, é que nós não somos merecedores do amor de Deus.
e que é constrangedor sabermos, entendermos que Deus fixou afetos e afeições em cada um de nós, mesmo enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É por isso que João se refere a si mesmo como discípulo amado, porque ele entendia que o amor de Deus, ele cobre de fato multidão de pecados. Ele entendia que o verdadeiro amor é aquele que se sacrifica por cada um de nós, e em primeira mão, ele foi dado de maneira incondicional, unilateral, pelo próprio Deus, a cada um de nós. Eu acredito que João colocava que ele era o discípulo amado para entender quem ele é. Ele é fruto do amor, da graça de Deus. E quando nós conhecemos o amor de Deus, isso de fato arrebata o nosso coração. Quero convidar você a continuarmos a série de mensagens Eu Sou. Eu Sou, essa série de mensagens é baseada, como nós já dizemos, no Evangelho segundo o apóstolo João. E o Evangelho segundo o apóstolo João, ele tem como propósito do próprio Evangelho, aliás, ele é o único dos Evangelhos que narra o seu próprio propósito, e nós podemos crer nisso, no capítulo 20, versículo 31. Então, convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 31, para mais uma vez lembrarmos o propósito do livro de João, da onde nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, conforme a ordem do nosso Senhor. Não nos desviemos daquilo que é a essência e o propósito da sua palavra, e João nos dá o propósito da palavra dele. Ele diz no versículo 31, estes o quê? Estes sinais. Ele está olhando para o versículo anterior, versículo 30. Estes sinais, tudo aquilo que eu vos escrevo, não somente os milagres, não somente os eu sou, mas toda a narrativa do meu livro tem um propósito. Estes foram registrados para que creiais, ou seja, um propósito de fé, um propósito doutrinário voltado ao elemento missionário, para que creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então aí o elemento apologético, de defesa da fé cristã. Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham um registro crível do ponto de vista da narrativa histórica, de que aquilo que eu vos escrevo é a pura e mais santa verdade que possa existir. Não à toa, no Evangelho de 1 João, eu quero que você abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, mas abra a sua Bíblia no Evangelho de 1 João, e logo no comecinho você vai ver um registro maravilhoso, semelhante àquele que ele faz no próprio Evangelho dele. A carta de 1 João diz: aquele que era desde o princípio, que temos ouvido e visto com os nossos próprios olhos, contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João está falando de coisas que ele vivenciou como uma testemunha ocular. Registros críveis. De fato, nós podemos crer e entender que o propósito do Evangelho de João é mostrar, evidenciar, trazer luz ao fato de que Jesus Cristo é o próprio Evangelho encarnado de Deus. Ele é o Deus do Antigo Testamento que se fez carne. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Verbo encarnado de Deus que tabernaculou entre os homens, que caminhou entre um de nós, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Ele se identificou com nós, o próprio Deus encarnado. O propósito de João é mostrar que Jesus Cristo é o protagonista da história da humanidade, e que Jesus Cristo é o protagonista da história daqueles que creem. Aqueles que creem não têm biografia, porque biografia fala a respeito de si. Aqueles que creem têm testemunho, porque nossa vida não fala a respeito de cada um de nós. Nossa vida não pertence a nós mesmos. A nossa vida é uma placa à beira do caminho que aponta para o autor e consumador da nossa fé. Não à toa, cada eu sou do Evangelho segundo João, ele tem uma característica importante a respeito de quem Jesus Cristo é e de como isso é aplicado em nossas vidas. Como estamos chegando ao final da série, eu quero fazer uma retrospectiva rápida, mostrando que os eu sous de Cristo, eles são o puro Evangelho de Deus,
exposto por meio da figura de Cristo e de figuras que ele mesmo fala, como por exemplo o pão, a luz, a porta, o pastor, a ressurreição e a vida, o caminho no dia de hoje, a videira verdadeira na semana que vem. Cada uma dessas ilustrações de Cristo se referem a um momento e a um elemento fundante do aspecto da conversão. Como nós aplicamos cada um desses eu sou, nós podemos entender que de fato João está construindo uma narrativa de um chamado ao Evangelho, da passagem pelo Evangelho, do poder do Evangelho e da evidência do Evangelho e da conversão. Então, vamos voltar e vamos observar. Os primeiros dois eu sou de Cristo, eu sou o pão e a luz do mundo, é o chamado à conversão. Por quê? Porque o Evangelho sempre começa com uma mensagem esmagadora. Recordem-se, quando o pastor Daniel pregou sobre o pão da vida, nós temos que entender que Jesus disse aos judeus que muitos daqueles que haviam comido maná no deserto morreram, e que as pessoas precisavam agora comer da sua carne e beber do seu sangue. E ninguém saiu levantando as mãos, aplaudindo ao nome de Jesus e nem gritando glória a Deus. As pessoas fugiram, se esconderam. Muitos desses disseram: que duro discurso é esse? Jesus estava afirmando, enquanto pão da vida, que o chamado à conversão, ele se passa em primeiro lugar por entendermos que Deus não se dobra aos nossos parâmetros religiosos. Quando eu preguei sobre a luz do mundo, nós entendemos que a luz, que é o próprio Cristo, revela a verdade sobre a nossa própria filiação. E quando nós vivemos segundo a mentira, nós somos filhos da ira e filhos de Satanás. É isso que Cristo diz quando Ele nos revela que Ele é o Sou, a luz. Por isso os dois primeiros eu sou são esse bloco de que o chamado à conversão, meus irmãos, sempre começa com verdades esmagadoras. Mas na consequência, o pastor Daniel pregou sobre outros dois eu sou de maneira agrupada, porque é dessa maneira que João trabalha. Ele pregou sobre eu sou a porta e eu sou o pastor. E o terceiro e o quarto eu sou, eles se referem à passagem para a conversão. Porque o Evangelho sempre dá o consolo após nos esmagar. Isso é maravilhoso. Então, enquanto Jesus nos esmaga, dizendo que Ele é o pão da vida, Ele é a luz deste mundo, coisas que de fato revelam quem nós somos, revela quem Ele é, revela o abismo que há entre o homem pecador e o Deus santo, Ele diz: eu sei que ninguém pode chegar até mim se não cumprir os meus parâmetros, mas quer saber? Eu sou a porta. Jesus nos alivia, Ele diz: eu cumpro os meus parâmetros, eu sou a porta da conversão. Eu sou o bom pastor, como bem o pastor Daniel afirmou. Ele é o supremo pastor. Nós somos ovelhas guia apenas aqui nesta terra. Pessoas que tentam imitar o senhorio de Cristo Jesus para de alguma maneira viver graciosamente, conduzindo as ovelhas que são dele, ao aprisco que é dele, porque ele é o bom pastor que resgata as ovelhas, que traz elas pelo vale da sombra da morte, com sua vara e seu cajado, meus irmãos. Então o terceiro e o quarto eu sou, o segundo bloco de eu sous, você vai observar aí nas imagens que estão na sua tela, é que é a passagem para a conversão. O quinto eu sou, que foi pregado pelo pastor Fernando na semana passada, eu sou a ressurreição e a vida, é o poder da conversão. Além de Jesus anunciar qual é a passagem para a conversão, Ele nos anuncia também qual é o poder da ressurreição, o poder da conversão. E o centro da mensagem é, porque o Evangelho é baseado no poder de ressuscitar gente morta. Por isso a história de Lázaro não é à toa, e não está colocada à toa no Evangelho de João, para mostrar o ponto mais alto deste Evangelho, que não simplesmente nós devemos nos converter a parâmetros e comportamentos morais. O que Jesus está dizendo com a história de Lázaro, quando Ele afirma para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, é que vocês precisam nascer de novo. Vocês estão mortos, vocês estão em estado de decomposição. Vocês estão mortos, como afirma o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, em seus delitos e pecados. Como afirma o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, vocês estão mortos diante de Deus.
E a lei se revela para esmagar e fazer vocês ficarem com as suas bocas caladas. Jesus está dizendo que não há conversão sem novo nascimento, sem o poder dele para nos trazer a uma nova vida. Já não somos nós mesmos que vivemos, Cristo vive em cada um de nós. Por isso não nos gloriamos naquilo que fazemos, mas nos gloriamos em Cristo Jesus, meus irmãos. Nova vida e não novos comportamentos. Pessoa que realmente teve a sua vida transformada e virada de ponta cabeça. Pessoas que já não são reconhecidas por aqueles que conheciam o antigo Tiago. Este não é o Tiago antigo, a vida dele foi virada de ponta cabeça. E de uma maneira gloriosamente melhor. Mas da mesma maneira que nós entendemos que eu sou, a ressurreição e a vida está baseada no poder de Deus, nós não podemos achar que essa ressurreição ela parte de qualquer ato nosso. Afinal, Lázaro estava em estado de putrefação no túmulo, quando Jesus com a sua boca disse, sabe a mesma boca que disse haja luz? Presta atenção nisso, meu irmão e minha irmã. Sabe a mesma boca que disse haja luz e houve luz? Essa boca disse, Lázaro, saia do túmulo. Essa boca disse, Tiago, ressuscita. Jesus está nos comunicando o poder da ressurreição. E de maneira maravilhosa, os últimos dois eu sou, eles se referem a um momento muito específico da vida de Jesus, um momento particular da vida de Jesus com os seus apóstolos. Enquanto os outros 5 eu sou são públicos e dados a todos, os últimos 2, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira, são no momento do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, onde Jesus chama somente aqueles que são seus, para falar sobre a evidência da conversão. A evidência da conversão. Então João está seguindo um parâmetro de crescimento dessa mensagem, nos descortinando, nos fazendo claro diante dos nossos olhos, irmãos e irmãs, o que é a verdadeira conversão em Cristo Jesus, o que é o verdadeiro arrependimento. Essas são as aplicações mais genuínas que podemos fazer de cada um desses eu sou, de maneira congregada, de maneira organizada. Eles não estão aleatoriamente jogados no texto. Lembra o que João disse no propósito dele, capítulo 20, versículo 31, cada palavra minha tem significado neste livro, elas não estão colocadas de maneira aleatória, elas servem para nos revestir de um poder que Deus quer colocar em cada um de nós a partir do seu Filho Jesus Cristo, o poder de sermos nascidos de novo e de vivermos com evidências de verdadeira conversão. Chegamos ao 6º eu sou, e semana que vem o pastor Daniel encerra essa série que tocou profundamente na minha alma, eu espero que tenha tocado na sua alma, a série Eu Sou, quando Jesus nos pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E muito melhor do que nós tentarmos ficar divagando a respeito de quem Jesus é, o que a Escritura revela a respeito de quem Ele é. O 6º eu sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está em João 14, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 2 perguntas importantes que nós precisamos responder nessa noite, para entendermos o que significa eu sou o caminho, a verdade e a vida. A primeira pergunta, para exegese desse versículo, nós já aprendemos o que significa essa palavra, né? É o que motivou Jesus a dizer isso? Qual a circunstância? Porque nós temos que colocar a fala de Jesus dentro da circunstância, porque senão nós retiraremos do texto aquilo que ele não está dizendo. Nós seremos superficiais, e superficialidade produz, sabe o que, meus irmãos? Consolo superficial, consolo que não dá conta de superação de crises,
Consolo em que nós muitas vezes vamos nos apegar nele e ele se esvai por dentro dos nossos dedos, porque esse consolo não tem substância da Escritura Sagrada, porque esse consolo não é verdade absoluta, é apenas uma mensagem alegórica, é apenas uma mensagem terapêutica e superficial sobre o que o texto não está dizendo. Então a primeira pergunta essencial é: o que motivou Jesus a afirmar que ele é o caminho, a verdade e a vida? A segunda pergunta que nós responderemos nessa noite também é: Jesus explica o que é ser a verdade e a vida? Então, em primeiro lugar, o que motivou Jesus a dizer, é importante entender o contexto. Em segundo lugar, Jesus nos explica o que é ser a verdade e a vida? O texto bíblico, obviamente, nos ajuda com isso. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. Por mais que a frase esteja no capítulo 14, versículo 6, nós precisamos começar olhando para o capítulo 13 do Evangelho segundo o apóstolo João. Então, pega a sua Bíblia aí, volta ela algumas páginas. Boa parte das motivações para Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, já foram de alguma forma colocadas quando entendemos o panorama dos eu sou de Jesus Cristo. Mas o contexto mais específico e mais imediato é fundamental, porque a partir do capítulo 13, meus irmãos e minhas irmãs, e até o capítulo 17, João relata poucas horas de Cristo Jesus, enquanto nos 12 capítulos anteriores, João está relatando anos da vida de Cristo. No capítulo 13 até o capítulo 17, João está fazendo uma imersão psicológica em quem é o Senhor Jesus Cristo, de maneira em que ele está mostrando e evidenciando coisas que foram ditas somente na presença dos seus apóstolos, somente na presença dos seus discípulos. Do capítulo 13 ao capítulo 17, nós podemos observar esse momento. E o capítulo 13 é quando Jesus se reúne com os discípulos para o que ele vai chamar da Santa Ceia. Mas o versículo 1 nos anuncia um pouco do cenário que envolvia aquele momento de Santa Ceia. Muitas vezes nós pensamos na Santa Ceia como um momento meramente de celebração, como um memorial esvaziado, como uma evidência como era a circuncisão para os judeus, de que nós somos cristãos e que nós somos diferenciados. Será que de fato esses são os sinais que Deus espera de nós? Mas a Santa Ceia, ela está repleta de sentimentos extremamente negativos, meus irmãos. A Santa Ceia está repleta de sentimentos extremamente conflitantes, de corações que estão sendo pressionados em grande sofrimento, em grande amargura. A Santa Ceia é um momento onde o Senhor se reúne com seus apóstolos para dizer que não mais os veria dentro de um tempo, que ele caminharia para o sofrimento. A Santa Ceia é quando Jesus está anunciando o final, a derradeira obra que ele veio fazer aqui, que se consumaria nos capítulos finais do Evangelho de João, que se consumaria na cruz do Calvário. O versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que era chegada a sua hora. Essa palavra é muito importante. Jesus sabendo que era chegada a sua hora. No capítulo 2, versículo 4, no capítulo 7, versículo 30, e no capítulo 8, versículo 20, nós podemos observar Jesus dizendo, e João afirmando, o apóstolo João afirmando, ainda não era chegada a hora de Cristo. No capítulo 13, versículo 1, é a primeira vez que João afirma, chegou a hora de Cristo. Isso mostra a onisciência do Senhor Jesus, sabendo com grande protagonismo qual era a sua hora e como haveriam de ser feitas cada uma das coisas, para que tudo se encaixasse no plano histórico da redenção, e que fosse inegável historicamente, que ele é o Messias. Mas chegada a hora de quê? Chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo chegado a hora do quê? O próprio texto nos anuncia, tendo chegado a hora de amar
os seus até o fim. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa dizer que chegou o momento dele ser entregue pelo compromisso de amor feito na humanidade com Deus Pai. É como se na eternidade, antes de dizer haja luz, a Trindade comunicou entre si, haja sangue, e chegou o momento de rasgar o tempo do homem, inserir eternidade no tempo do homem. Chegou o momento da revelação que estava oculta a todos os povos. Chegou o momento onde cessariam as confusões a respeito da lei. Agora a verdade seria revelada de maneira plena e total a todo o olho que depositasse fé nessa verdade. Chegou a hora do puro tomar lugar dos impuros. Chegou a hora do filho obediente tomar lugar dos rebelados. Chegou a hora do santo tomar lugar dos iníquos. Chegou a hora do perfeito tomar o lugar dos miseráveis. Chegou a hora do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ceia está repleta desse sentimento. A ceia está repleta disso. Jesus começa a ceia tomando uma toalha em seus braços. Você pode observar isso no capítulo 13, essa história é muito conhecida. E a partir disso, ele demonstra um ato de suprema servidão. É para isso que o Filho do Homem veio. Não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Essa é a mensagem. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 nos dá a essência dessa mensagem. Considerem cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Me parece que o apóstolo Paulo está olhando para este momento, está visualizando esse momento, apesar de não estar presente neste momento. Ele teve convívio com os apóstolos do Senhor. Me parece que ele está olhando para isso e dizendo: tenham em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 5. Jesus Cristo afirma no versículo 14, no versículo 13 de João 13:13, vocês me chamam de mestre e senhor, vocês dizem bem, porque assim eu sou. Ora, se eu sendo senhor, Kyrios, e Raboni, mestre, vos lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Essencialmente, a mensagem de Cristo é serviço, e servir é o degrau mais alto do cristianismo. Aquele que serve é aquele que ocupa o degrau mais alto na presença do Senhor Deus. Aquele que se humilhou em nosso lugar é aquele que diante de Deus, de fato, tem um olhar atento deste Senhor. E este ato de servir também é, de uma forma muito clara, colocada no final desse texto do capítulo 13. Jesus nos mostra, a partir do versículo 33, o que significa essencialmente esse ato de servir. Então você vai ler no capítulo 13, no final dele: filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que não tem de novo, mas tem da revelação da excelência de Deus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto conhecerão todos os que são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Percebe a mensagem da ceia, percebe a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que comunica um certo tipo de amor, que não é o amor que nós vemos no mundo dos dias de hoje. Não é um amor banalizado por querer aquilo que se quer. Não é um amor banalizado por estabelecer padrões próprios e parâmetros próprios do que significa afeição e amor. Amor é puramente um mandamento de Deus, dado em primeiro lugar ao seu Filho Jesus Cristo, ao qual ele obedeceu plenamente, de dar a sua vida em resgate de muitos. O verdadeiro amor é aquele amor que se sacrifica unilateralmente pelo outro. É aquele que se doa unilateralmente pelo outro.
Este é o verdadeiro amor. Não à toa, entre os capítulos 1 e 12 do Evangelho segundo João, nós vemos a palavra amor aparecendo 12 vezes apenas. Agora, dos capítulos 13 ao capítulo 17, a palavra amor, que é ágape, aparece 44 vezes. O tema central deste momento é Deus comunicando, meu irmão e minha irmã, que o fato dele enviar o seu filho para a cruz do Calvário era um ato ao mesmo tempo de santa justiça da parte dele, que demonstrava um amor nunca visto pela humanidade, um amor que rasgou o seu próprio filho na cruz do Calvário, a ponto do filho dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Este texto, e este eu sou, está embebido de amor com sangue. E os discípulos estão sentindo isso, tanto que a partir do versículo 36, Pedro diz para Jesus Cristo: Jesus, para onde você ir, eu vou atrás de você. Jesus afirma: você não pode me seguir. Pedro, eu darei a minha própria vida por ti, versículo 38, darás a vida por mim, Pedro? Em verdade eu te digo, que daqui a pouquinho, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Este é o cenário colocado para o início do capítulo 14. Apóstolos que estão com o seu coração extremamente dilacerado. Este é o cenário colocado para o capítulo 13. Mesmo após uma grande declaração de amor de Deus pela humanidade, mesmo após uma grande declaração de Deus pela humanidade, os discípulos não prestaram atenção nisso. Eles não conseguiram conceber qual era a mensagem que estava sendo comunicada ali. Então, o capítulo 14 começa com Jesus Cristo falando comigo e com você, nesse tempo de crise, onde muitas vezes os nossos pensamentos e a nossa mente se esquece dessa grande mensagem que carrega o Evangelho. E nós não podemos nos esquecer dessa mensagem. Então, a partir do momento que conhecemos o contexto, queremos entrar no texto de hoje, João capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, para entendermos então o que Jesus está querendo nos comunicar a partir desse contexto. O que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículos 1 até o 11. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós somos cegos, nós somos pequenos. Senhor, não sabemos para onde vais, como nós saberemos o caminho? Senhor, nós somos medíocres, nós somos crianças da fé, Senhor. Nós temos, ó Deus, nesse momento de crise, de turbulência em nossas vidas, nós não conseguimos enxergar graça no meio dessa pandemia, nós não conseguimos enxergar a Ti. É isso que Tomé está dizendo: Senhor, nós não conseguimos enxergar o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, Tomé, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós tivesseis me conhecido, conheceriam também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, ainda isso é tão confuso na nossa mente. Como, Senhor, como isso? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, mais uma vez, de maneira gentil, né? Muitos de nós perdemos a paciência. Jesus não perde a paciência. Mais uma vez, de maneira gentil e amável, ele responde a Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, meu filho. Vocês não têm me conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como você diz, Filipe, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo,
mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e o Pai em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida significa duas coisas importantíssimas que nos trazem grande consolo nessa noite. A primeira é, versículos 1 a 6, caminhar em Jesus é a única garantia de consolo agora e para a eternidade. Caminhar em Jesus, dos versículos 1 a 6, caminhar em Jesus é a única garantia de consolo agora e para a eternidade. Esta mensagem, minha querida irmã, meu querido irmão, amados filhos de Deus, esta mensagem é para você nessa noite. O único consolo verdadeiro, a única garantia verdadeira, vem por caminhar em Cristo Jesus e receber deste consolo agora e para a eternidade. O versículo 1 mostra o coração dos discípulos. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Um coração turbado é um coração perturbado, é um coração sem paz. Algum de vocês, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, já se encontrou com o coração sem paz, sem perspectivas de futuro. Alguém nessa pandemia já em algum momento, de alguma forma, vociferou contra Deus e o mundo, dizendo: isto não acaba nunca mais. Quando isso acabará? Alguém neste momento de pandemia já encontrou-se deprimido, com o coração turbado e com o coração contrito, não conseguindo enxergar a pessoa de Cristo e nem o que Ele fez por nós, meus irmãos. Eu levanto a minha mão porque eu tenho um coração turbado. Este é o meu coração. Sabe o que é um coração turbado? Os evangelhos nos mostram como estava o coração dos discípulos. 3 características tinha o coração dos discípulos. Veja se você não se encaixa como eu me encaixo nessas características. Um coração turbado é um coração vacilante na fé. Os discípulos disputaram quem era o maior diante de Jesus Cristo. Olha que vergonha, meus irmãos, nós com prioridades tão equivocadas num momento tão delicado das nossas vidas. É neste momento que nós vemos revelado aquilo que de fato é importante. É nesse momento que vemos revelado diante dos nossos olhos aquilo que de fato é importante. Quem aqui não vacilou na fé nessa pandemia? Quem aqui não teve oscilações na fé? Quem aqui não teve prioridades equivocadas? Um coração turbado, um coração constrangido. Lembra-se de Cristo lavando os pés dos discípulos. Meus irmãos, os discípulos estavam com o coração profundamente constrangido. Jesus Cristo estava caminhando rumo à cruz do Calvário e Ele ganhou tempo para lavar os pés dos discípulos como um ato de demonstrar quem Ele é e de como Ele nos amou e de qual o propósito verdadeiro da sua vinda na terra: servir à humanidade. Por isso Ele é chamado Filho do Homem, Filho da humanidade. Um coração turbado também é um coração angustiado. Quem não se sentiu pressionado, quem não se sentiu de maneira grandiosamente pressionado, esmagado, essa palavra, talvez pela possibilidade de perder o emprego, de perder os rendimentos, talvez pela possibilidade de algo que não estava planejado vir diante dos seus olhos. Quem aí, meus irmãos e minhas irmãs, não se sentiu angustiado frente muitas vezes a essa doença que nós não temos tratamento para ela, que nós não temos vacina para ela e que pode tirar a nossa vida em pouco tempo? Quem não sentiu angustiado, meus irmãos, com crises emocionais profundas, por estar tantas vezes sozinho e se sentir sozinho na sua própria casa e perto da sua própria família? Quem não se sentiu angustiado com alguma dessas coisas nesse momento de pandemia? Esse era o coração turbado dos discípulos e o mundo tem o coração desse jeito. O meu coração e o seu coração é um coração vacilante, é um coração extremamente constrangido, é um coração profundamente angustiado com todas essas coisas. O mundo e todos os credos, nações, tribos, povos,
e etnias, tem pessoas de corações envergonhados, constrangidos, angustiados e deprimidos nesse momento da história. Jesus responde àqueles que estão com este coração turbado: creiam em Deus Pai, creiam também em mim. Isto é a única coisa que aliviará as suas almas. Crer em mim aliviará as suas almas, e eu vos darei descanso. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, o valor da fé não está na quantidade de fé que nós temos, ou na capacidade de pensar positivamente a respeito dessa situação. Tenham calma, tudo vai dar certo. Este não é o valor da verdadeira fé. O valor da verdadeira fé está no objeto da nossa fé. E se o objeto da nossa fé for o Senhor Jesus Cristo, só o Senhor Jesus Cristo triunfa sobre todas as crises. João capítulo 16: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, que mensagem gloriosa, de grande consolo para mim e para você. Creiam em Cristo Jesus, creiam em quem Ele é, e mais do que isso, versículo 2, creiam naquilo que Ele faz. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse desse jeito, eu não teria dito para vocês. Eu não sou um mentiroso, eu estou lhes dizendo a verdade. O ato de ir preparar casa para vocês não é Jesus Cristo no céu, com uma falsa ideia de que Jesus Cristo está construindo moradas físicas para a gente, mas o ato de construir casas para nós e nos preparar lugar, é Jesus anunciando a própria obra da propiciação que Ele nos concederia na cruz do Calvário. Na teologia joanina, segundo D.A. Carson, ir preparar lugar é caminhar na direção da cruz, é validar o nosso lugar diante de Deus, é dar-nos lugar na presença do Deus Santo, é fazer de nós a habitação na casa do Pai. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Mais uma vez, Jesus está nos mostrando que o valor da fé que nós temos não é meramente depositar fé em alguém que viveu e morreu, mas é depositar fé em alguém que caminhou rumo à cruz para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado, para nos dar lugar diante da casa do nosso Pai, para nos tornar filhos. Para nos tornar filhos. E aí Jesus complementa dizendo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como nós saberemos o caminho? Chegamos ao ponto da grande afirmação de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um grande monge que viveu no século 13 e 14 depois de Cristo, um pré-reformador chamado Tomás de Kempis, que escreveu um livro glorioso que se chama Imitatio de Christi, Imitação de Cristo. Ele nos dá o significado desse versículo. Ele diz o seguinte: se vocês permanecerem nesse caminho, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. Tomás de Kempis, assim como outros reformadores, entendem que a palavra caminho é o centro dessa afirmação de Cristo, de maneira que a verdade e a vida passam a ser qualificações que nós obtemos ao caminhar pela vida de Cristo Jesus. Caminhar semelhantemente a Cristo Jesus, caminharmos em excelência a Cristo Jesus, porque nós não temos verdade em nós mesmos, só engano e sombras, porque nós não temos vida em nós mesmos, somente Deus é vida real. Jesus não somente abre o caminho, mas Ele se faz o caminho para que nós podemos trilhar por meio dele a vida cristã, de maneira que a vida cristã não dependa das nossas próprias forças, porque aquilo que o
apóstolo Paulo afirma, porque é Deus quem efetua no meu coração e no seu, meu irmão, o querer como o realizar, porque é Cristo que roga por cada um de nós. Sabe qual é a diferença de Judas para Pedro? Sabe qual é, meus irmãos? Porque nós poderíamos ser qualquer um dos dois. Ambos são traidores diante de Cristo. Ambos são. Judas traiu a Cristo diretamente. Pedro traiu a Cristo diretamente. Rompeu com Cristo diretamente. Sabe qual é a diferença dos dois? É que Jesus Cristo diz no Evangelho segundo Lucas: eu roguei pela sua alma, para que você não esmorecesse. Eu permaneci em você, Pedro. No momento de crise, é entender que é Cristo quem nos impulsiona, a mesmo vacilantes na fé, a mesmo constrangidos com este amor, a mesmo angustiados, entendermos que Ele continua desejando a cada um de nós como filhos amados de seu Pai. Ele continua mostrando que a obra dele é válida. Qual é a essência do caminho de Cristo? Nós lemos no capítulo 13, versículo 35. Nisso conhecerão todos os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Caminhar nos caminhos de Cristo, nas pisadas de Cristo, é entender que nós não precisamos mais nos martirizar, nós não precisamos mais sofrer sozinhos, nós podemos amar uns aos outros, nós podemos nos escorar uns nos outros, nós podemos chorar nos ombros uns dos outros, nós podemos ligar para o pastor, mas também ligar para o irmão da célula, para a irmã da célula, nós podemos neste momento nos escorarmos uns nos outros, porque a característica dominante e maior dos discípulos de Cristo não é que tem um comportamento específico, não é que usam um determinado tipo de roupa, não é que vestem azul ou vestem rosa, é que essas pessoas mostram um amor constrangedoramente servil ao mundo, servil às pessoas, que amam gente que não pede amor e que amam gente que não merece amor, como nós somos amados pelo Senhor. Em último lugar, nessa noite, a segunda e última característica do eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que Jesus deve ser suficiente para a nossa vida, porque Ele é a revelação plena de Deus. Essa palavra suficiente é essencial, porque muitas vezes nós entendemos que Jesus é supremo, que Jesus é onipotente, que Jesus é glorioso, que Ele é poderoso, mas tantas vezes outras coisas têm que nos completar, senão nós não estamos felizes sozinhos com Cristo Jesus. A pergunta desses versículos, a partir do versículo 7 até o versículo 11, quando nós encontramos o apóstolo Filipe perguntando: Jesus, nos mostra o Pai, é o seguinte: meus irmãos, se eu tirar aquilo que te faz feliz da sua vida, você ainda será feliz com Cristo Jesus? Se você perder tudo, você ainda cantará: se paz a mais doce fizeres gozar, se dor a mais forte sofrer. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meus irmãos, se as ondas vierem sobre nós, se nós não vemos mais a luz do dia, se não encontrarmos cura para o Covid, ainda diremos: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele é suficiente para mim. Ele é muito maior e muito melhor do que minha esposa, o meu marido e os meus filhos. Eu o desejo mais, e eu só posso amar direito meu marido, minha esposa e meus filhos, meus irmãos e as minhas irmãs, os empregados e os patrões, porque Ele é tudo em mim, Ele é tudo que eu tenho, e eu quero conhecer Ele profundamente. Ou nós ainda estamos perguntando como Filipe: Senhor Jesus, não é suficiente o Senhor, mostra-nos mais alguma coisa. Dá-nos mais um pouco de consolo. Senhor, cura essa doença para eu ver que o Senhor é Deus. Senhor, restitui aquilo que era meu para eu ver que o Senhor é Deus. Senhor, me faz parar de ter pensamentos imorais para eu ver de fato que o Senhor é Deus. Será que de fato Cristo é o amado da nossa alma, meus irmãos? Ou o pecado e esta vida e este mundo e as coisas que passam ainda são os amores da nossa existência?
No momento de crise, de tensão, isso vem à evidência. O que é mais importante em nós se nós perdêssemos tudo? Será que afirmaríamos como o apóstolo Paulo, que também perdeu tudo? Pois o viver é Cristo, e morrer é lucro. Os versículos 7 a 11, ele nos comunicam verdade profunda. E logo depois da pergunta do versículo 8, quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, ele diz, eu entendi, Senhor, que nós precisamos caminhar como o Senhor caminhou, que nós precisamos nos amparar em Ti. Eu entendi, Senhor Jesus Cristo, que de fato mesmo, Senhor, o Senhor é a única garantia de consolo para agora e para a eternidade. Mas faz uma coisinha, mostra-nos mais alguma coisa, mostra-nos o Pai. Jesus, com todo amor, no versículo 9, 10 e 11, responde 3 coisas, em 3 áreas, que nós precisamos entender que Ele é suficiente. Em primeiro lugar, no versículo 9 e 10, parte A, ele afirma que Ele e o Pai são unidade em essência de ser. Nós não precisamos ter uma adoração paiocêntrica ou espiritocêntrica. A nossa adoração, o que é? Cristocêntrica. Porque Ele, o Pai e o Espírito estão em profunda unidade de essência de ser. É isso que afirma o apóstolo João, tanto no versículo 9 e no 10, no comecinho, quando Jesus diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco, vocês não têm me conhecido, quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê literalmente ao Pai, tanto que nós somos unidade em essência, autoexistente, coexistente, e pré-existente junto com Deus Pai e Deus Espírito. No entanto, em João 1, de 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus e o Pai são um. Ele dá 3 razões para os discípulos entenderem que Ele é o centro de todas as coisas, e o universo foi criado para Ele e para a glória dEle. E Ele é a revelação perfeita, Ele é o começo, o meio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Nós não precisamos de mais nenhum sinal, além do sinal revelado pela Escritura. Em segundo lugar, no versículo 10, parte B, ele diz, eu e o Pai somos unidade em palavra. Somos unidade em palavra, aquilo que eu digo é exatamente aquilo que o Pai quer que eu diga, porque nós pensamos da mesma maneira, e a nossa palavra tem o mesmo poder. Se dobrem as minhas palavras, João 14, 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Só Jesus pode falar pelo Pai. Eu não posso falar pelo Pai, é só a Escritura Sagrada, a revelação de Cristo Jesus para nós, que pode falar pelo Pai. Em último lugar, no final do versículo 10, parte C, e no versículo 11, Jesus Cristo e o Pai são unidade em obras. João 17, 4, consumando a obra que me confiaste para fazer. Só Jesus faz as obras do Pai. Meus irmãos, se nós não entendermos que de fato Jesus está nos anunciando em alto e bom som, que Ele não só deseja, mas que Ele exige de cada um de nós nessa noite, que para o nosso próprio bem, para que você nessa noite alivie a sua alma e descanse no seu espírito nesse tempo de crise, você entenda que Ele é suficiente para você, e que Ele é tudo que você tem, e que Ele é o amado da sua alma. Se você não entender isso nessa noite, nada mais no Evangelho prestará. Porque não há nada mais excelente no Evangelho de Cristo Jesus do que ver o próprio Jesus Cristo diante dos nossos olhos, como Ele se revelou para nós, por aquilo que Ele fez para nós e por quem Ele é. Eu quero terminar esse tempo recitando um trecho desse livro, e um trecho do livro do apóstolo João. João 1,17 diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o próprio Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esse livro do Martyn Lloyd-Jones nos traz o entendimento de que pedir a Deus em momentos de crise, em momentos de tensão, em momentos onde nós estamos pressionados, qualquer outro sinal, além do que o próprio Jesus Cristo fez e garante a cada um de nós, é uma ofensa grave contra o Senhor.
E que nós precisamos nessa noite apreciar quem Ele é. E que Deus, para que nós possamos amá-lo por quem Ele é, Deus precisa colocar Jesus claramente diante dos nossos olhos, pela obra gloriosa que Ele fez, porque aprove a Deus Pai que toda a plenitude de glória estivesse na pessoa de Cristo Jesus, pois todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e nele tudo subsiste, e o governo de todas as coisas está sobre os seus ombros. A pergunta que o reverendo Martyn Lloyd-Jones quer responder na última parte do seu livro é: o Evangelho continua relevante? Ele diz o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo confronta e desafia o mundo moderno com a declaração de que somente Ele tem a resposta para todas as perguntas do homem, bem como a solução para todos os seus problemas. Em um mundo que procura uma saída para suas tragédias e tribulações, o Evangelho anuncia que a solução se acha disponível. Em um mundo que olha ansiosamente para o futuro e fala de planos relativos ao futuro, o Evangelho proclama que esta busca por outra saída não somente está errada quanto à sua direção, como também é inteiramente perda de tempo, é inteiramente desnecessária. O Evangelho denuncia o hábito fatal de colocarmos as nossas esperanças em algo que acontecerá, e afirma que tudo que é necessário para o homem, individualmente e coletivamente, já está à disposição da humanidade há mais de 2000 anos atrás. Já está à disposição de nós. Tudo que é necessário para nós, em tempos como esse, já foi colocado por Deus à disposição daquele que está com o coração pressionado, angustiado, constrangido, deprimido, vacilante na fé, para nessa noite amar a Ele. Cante ao Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim. Cante ao Senhor. Tua bondade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Senhor, mostra-nos o seu Filho. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Cante ao Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Desde o começo. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua bondade colocou o jardim em mim. A tua humilhação em meu lugar. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor, meus irmãos, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus.
Senhor. Senhor Deus, Pai, nos faz tirar os olhos daquilo, ó Pai, que está no futuro, Senhor, que não pertence a nós, ó Pai, mas pertence a Ti. E nessa noite, ó Pai, que nós possamos fixar os olhos, ó Pai, naquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, no Gólgota, no lugar da caveira, lugar de suplício, lugar de sofrimento, lugar de dor, lugar de trevas, lugar, ó Pai, onde a nossa depravação foi colocada sobre a cabeça daquele que era o puro e santo Filho de Deus na cruz do Calvário. Que o seu sacrifício nessa noite possa ser suficiente, ó Deus, para nos conduzir a uma vida onde nós temos verdadeiro consolo, não só para a eternidade, mas para este momento, porque no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e aqueles que creem em mim são mais que vencedores. Aqueles que creem em mim não morrerão, mas passarão da morte para a vida. Aqueles que creem em mim são nascidos de novo, e a morte não os roubará de mim, porque da minha mão ninguém poderá os arrebatar. Pai, o teu Filho é o amado da nossa alma. Nós somos apaixonados pelo seu Filho. Nessa noite, ó Pai, revela-nos o seu Filho mais uma vez. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar Yeshua HaMashiach, para que nós possamos enxergar Jesus Cristo, para que nós possamos enxergar o Messias, o ungido de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele Cordeiro Santo que abriu o livro dos 7 selos, que nós possamos enxergar o Deus poderoso e triunfante, que nós possamos enxergar Deus conosco, Emanuel, Deus Consolador, o Conselheiro, o Príncipe da Paz, que nós possamos enxergar o Filho do Deus vivo, sentado no mais alto e sublime trono, que tocou as nossas bocas com brasas do altar, e que hoje nos purificou de todo o pecado, e temos lugar diante da presença do nosso Pai, de maneira, Senhor, que todo o nosso consolo está em Ti, e toda a nossa alegria, ó Pai, se finda em Ti. Que o grande amor de Deus Pai, que esse amor glorioso, que esmaga em ira o seu próprio Filho, que a graça, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo de Nazaré, o grande conselheiro, o Espírito da verdade, aquele que nos enche nessa noite de água viva, de consolo, para nós caminharmos em meio a essas lutas e tribulações, estejam com meus queridos e amados irmãos, pois assim diz o próprio Cristo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, amém e amém. A equipe de louvor vai cantar o final dessa canção. Eu espero que Deus te abençoe nessa noite.